Olá pessoal, Shalom Shalom, eu sou a professora Tereza Kiel e neste vídeo eu quero oferecer para você uma degustação do que vai rolar na primeira aula do curso As Mulheres do Ministério de Jesus, que começa agora, no dia 5 de agosto. Vamos começar? Muito bem, como você está vendo, o tema da nossa primeira aula será na genealogia mulheres, né? E como você deve saber, ou se você não sabe, você vai aprender nesse curso, as genealogias de Jesus estão registradas em dois textos, em dois evangelhos sinóticos. Primeiro, em Mateus, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. E a segunda genealogia em Lucas, no capítulo 3, do 23 ao 28. A genealogia de Mateus, ela é uma genealogia que parte de Abraão e vai até Jesus. A genealogia de Lucas, ela é uma genealogia ao contrário. Ela parte de Jesus até chegar em Adão. Então tem diversas discussões a respeito de por que essas genealogias são tão diferentes e tudo mais. Na nossa primeira aula, nós vamos nos focar na genealogia de Mateus. Por quê? Porque na genealogia de Mateus, além de ter mais de 40 homens, aparecem 5 mulheres. E essas mulheres, você também já deve, se não deve, vai aprender um pouquinho nesse curso, elas são mulheres muito peculiares. Elas têm muitas semelhanças e diferenças, né? Pois bem, mas na primeira aula, como eu gosto de fazer em todos os meus cursos, antes da gente chegar nas mulheres propriamente dita, nós vamos ver um pouco sobre as genealogias e entender também o que é esse gênero literário, né? A Bíblia ela é palavra de Deus, é palavra inspirada por Deus, mas ela é escrita em linguagem humana. E para ser escrita, precisa necessariamente ter gêneros literários, né? A genealogia é um desses gêneros. Apesar da gente aqui no Brasil não estudar muito genealogia, né, tem algumas pessoas que dão muita importância à sua árvore genealógica. Mas na maioria de nós, brasileiros pelo menos, nós não damos muita ênfase a isso. Só que as genealogias, elas são um gênero literário muito importante, não só para a literatura bíblica, mas também para a literatura do Antigo Oriente, né? Então, tem um porquê dessa genealogia abrir, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que é um evangelho onde a gente sabe que o público-alvo eram os judeus. Vamos então avançar um pouquinho e entender que no Antigo Testamento as genealogias elas vão aparecer tanto em textos pré-exílicos como em textos pós-exílicos. Eu estou utilizando aqui uma datação bem tradicional, né? Eu não estou entrando naquela questão, naquela problemática, naquela discussão aonde os textos de Gênesis são textos pós-exílicos. Eu não estou considerando isso. Estou considerando uma datação tradicional, né? E na datação tradicional, o texto de Gênesis, ele é um texto, né, o Pentateuco em si, uma obra mosaica. Então, se obra mosaica, pré-exílica. Então, vamos lá entender um pouco sobre essas genealogias que vão aparecer em Gênesis. Em textos pós e pré-exílicos, essas genealogias elas têm uma função interessante, que é pontuar pessoas importantes, né? Ela é também um texto, né, que vai apresentar novos personagens na narrativa. Por exemplo, a gente, quando lê a história de Abraão, antes um pouquinho tem a genealogia do pai dele, né? Essas genealogias que vão aparecer em textos pré-exílicos, elas vão considerar diversas fórmulas. Então, por exemplo, o Elé Toledote, o Elé Shemote, o Sefer Toledote, ou seja, Elé Toledote, né? O que significa isso em hebraico? Significa estas são as gerações, né? Elé Shemote, estes são os nomes, né? E Sefer Toledote, o livro das gerações.
né? Percebe que tem semelhanças, né? É até interessante, porque se você fosse deter realmente em estudar as genealogias, né, principalmente do Pentateuco, você vai perceber que elas vão se dividir em dois grupos, basicamente. O Elé Toledote e o Elé Shemote, ou seja, estas são as gerações e estes são os nomes. E aí você vai ainda conseguir agrupar essas gerações do Pentateuco nessas duas grandes, vamos dizer assim, fórmulas, e aí tirar até conclusões diferenciadas. É até uma coisa interessante, né? Para eu conversar com vocês num outro vídeo, né? Então, mas vamos voltar aqui para nossa aula aqui de Mateus, né? Nossa aula do Novo Testamento. Então, olhando para esse primeiro grupo de textos, onde as genealogias elas vão aparecer em textos pré-exílicos, né? Nós vamos, por exemplo, porque aparecem mais do que isso, né? Mas, por exemplo, em Gênesis 5, aonde nós vamos ver os descendentes de Adão e vai ser apresentado o Noé, né? Logo depois vai aparecer em Gênesis 10, vão ser apresentados os descendentes dos filhos de Noé. Gênesis 11, do 10 ao 27, os descendentes de Sem e a apresentação de Abraão. Gênesis 25, 13 a 18, os descendentes de Ismael, e aqui muda a fórmula, vira o Elé Shemote, né? Gênesis 25, 19 a 26, descendentes de Isaac e a apresentação de Jacó. E daqui a pouco eu vou falar com vocês especificamente desta genealogia, que é uma genealogia diferente de todas as outras, tá? E em Ruth, por exemplo, capítulo 4, do 18 ao 22, aí já saímos do Pentateuco, né? Aonde nós vamos ter quem? Os descendentes de Perez, né? Que é o que vai dar quem? O rei Davi, né? E então é apresentado Davi. Perceba que nesse grupo de textos nós temos uma preocupação, e a preocupação é o quê? É pontuar pessoas importantes dessas listagens, né? Dessas ancestralidades, mas também apresentar novos e importantes personagens à narrativa, né? Logo depois do livro de Ruth, nós vamos ter quê? Nós vamos ter o livro de Samuel, por exemplo. E no livro de Samuel nós vamos ter o início da monarquia, né? Com o Saul e logo depois com o rei Davi, o rei por excelência, né? Vamos então avançar aqui e olhar um pouquinho para as genealogias que vão aparecer em textos pós-exílicos. E aqui então nós vamos ter o livro de Crônicas e o livro de Neemias, né? Nesse caso aqui também vão aparecer fórmulas variadas, né? Em Crônicas 1:18 a gente vai ver muito os nomes dos filhos, ou estes são os nomes, né? Então é Binei é filhos de, e Elé-Binei, né? Estes são os filhos de. Em Neemias e em Crônicas, no capítulo 9, a gente já vai ver um pouquinho diferente, a gente já vai ver esse verbo, né? O rit e a hash, ele vai aparecer também em Crônicas de 1 a 8, mas ele aparece bem especificamente aqui, esse verbo no rit pael, que quer dizer ser inscrito pela genealogia ou pela ancestralidade, muito nesses dois blocos aqui, né? Nessas duas passagens. Então é bem interessante, assim como acontece nas fórmulas pré-exílicas, no pós-exílio também foram utilizadas fórmulas diferenciadas. Vai mudar um pouquinho a função, a finalidade da genealogia, que no caso de ser um texto pós-exílico, quer o quê? Quer preservar, obviamente, a linhagem de um indivíduo, de uma família, só que a finalidade disso é o quê? Garantir e reaver posses familiares ou posições sociais. Porque o povo estava voltando do cativeiro babilônico e tinha gente morando na terra de Israel. Esses que retornam, como retornam? Ficam como na sociedade, né? Então aqui há esse trabalho do cronista realmente de tentar o quê? Recuperar a ancestralidade, recuperar a genealogia, recuperar aqui quem poderia, né? Quem poderia garantir de certa forma uma posição social,
né, elevada ou não, quem poderia reaver uma posse de uma terra, né? Enfim, era mais para esse tipo de perspectiva que foi ali registrada, né, elencada todas as pessoas. Caminhando um pouquinho mais, a genealogia de Jesus em Mateus, né? Então, o objetivo, obviamente, é destacar o nascimento de uma criança real, né, demonstrando que Jesus era quem? Era o legítimo herdeiro do trono, era o Messias prometido a Israel, né? E ele vai, então, para sistematizar isso, ou para deixar isso muito claro para o leitor da sua época, fazer uma divisão tripla nessa genealogia, né? Que vai de Abraão até Davi, e ele vai aí dividindo ainda mais, né? Partindo de Abraão, indo até Davi, ele vai ampliando esse leque histórico, né? Então, foi como eu coloquei para a gente aqui, ó, de Abraão até Davi, né? Vai fazer uma ligação com a aliança abraâmica. De Davi até o cativeiro da Babilônia, vai fazer uma ligação com a aliança davídica, né? Que não termina no cativeiro, porque o povo volta, e do cativeiro até Jesus, mostrando que, olha, é um novo tempo, é uma nova aliança, e o verdadeiro rei de Israel é quem? É o Messias, ele está aqui, chegou, é o próprio Cristo, né? Lembram que eu falei para vocês que eu iria falar sobre a genealogia de Jesus e de Jacó? Eu já dei um curso, né? E se você foi meu aluno nesse curso, você vai lembrar, onde eu falava sobre as tradições de Jesus. Então, o curso era jogando luz nas tradições de Jesus. Eu sou uma pessoa que pesquiso a história do Reino do Norte, de Israel, então a tradição do Norte, desde o Êxodo, né, passando pelo, claro, né, desde Jacó, passando pelo Êxodo, entrada na terra, até os reinos divididos. E é muito interessante a gente perceber, e nós percebemos isso durante o nosso curso, que aconteceu no primeiro semestre, né, de Jogando Luz nas Tradições de Jesus, que os patriarcas, ou o patriarca do norte, o Jacó, ele teve muitos pontos da sua vida iguais a Jesus, né? Não só isso, não só Jacó, mas a própria tradição do Êxodo, a própria tradição dos reis, né? A própria, alguns próprios mal olhares ou olhares diferenciados e não muito positivos que são jogados, né, sobre Jesus, e que são jogados também, foram jogados e continuam sendo jogados por passagens, por personagens, por eventos, né, que aconteceram na parte norte do território. E aí, quando a gente pega a genealogia de Mateus e a gente pega a brevíssima genealogia do Jacó, o que a gente percebe é que essas duas genealogias, elas têm semelhanças. Olhem só, Jacó. A genealogia de Jacó, ela começa em Gênesis 25:19, aonde são aqui apresentados os antepassados, o bisavô e o avô o bisavô, o avô e o pai do Jacó. Logo depois de apresentar, né, os ancestrais do Jacó, são apresentados quem? É apresentado, na realidade, um fato curioso sobre o nascimento do Jacó. E que fato curioso foi esse? Que a mãe dele, né, na realidade, ela era estéril e ele nasceu pela graça de Deus. Porque o pai dele orou e Deus ouviu, então, essa oração do casal, tanto do pai quanto a reclamação da mãe, e ele nasce pela graça. Veja que interessante. Quando eu leio a genealogia de Mateus, óbvio que ela é muito maior do que a de Jacó. O elenco dos seus ancestrais são enormes, 17 versos, né? Mas eu tenho a mesma estrutura, isso que é importante. Olha, eu tenho os ancestrais de Jesus, né? Depois eu tenho um fato curioso sobre o nascimento. Qual é o fato curioso? É que Jesus também nasce pela graça, porque a mãe dele, a Maria, ela não tinha casado com José. É pela graça de Deus que Jesus ele vai nascer. Jesus é um personagem que tem a sua vida em 90% acontecendo no norte do território. O ministério dele, né,
É aonde, gente? É na Galileia. É na Galileia, é no norte. São as margens do mar da Galileia que ele, inclusive, chama muitos dos seus discípulos. O seu primeiro milagre é em Caná. Caná é aonde? Pertinho do mar da Galileia. Se você parar para ler a história de Jesus a partir das tradições, e aqui especificamente da tradição do norte, você verá como que há semelhanças entre algumas tradições do norte do Antigo Testamento e as tradições de Jesus no Novo Testamento. Pois bem, gostou? Esse aqui é o que nós vamos estudar no nosso curso. Eu espero que você tenha gostado dessa degustação. Na primeira aula vamos estudar as mulheres, mas você vê que tem um caminho. Em toda aula é assim, eu faço um caminho até chegar nas mulheres, até chegar no tema efetivo da nossa aula, né? Para situar, para a gente ter um chão. É importante a gente ter um chão por onde caminhar, né? Na segunda aula a gente vai ver quem foi a primeira mulher que Jesus curou, segundo os sinóticos, né? Vamos entender a fé de uma mulher estrangeira. Na quarta aula, a graça a uma mulher encurvada, e esse texto é muito interessante. Na aula 5, a samaritana contra as convenções, porque a samaritana ela vai contra as convenções falando com Jesus ali, né? Na aula 6, veremos a Maria, né, a ouvinte do hóspede. Depois veremos, na aula 7, uma mulher que acaricia Jesus. Na aula 8, Madalena, a apóstola dos apóstolos. E por fim, veremos Maria, né? Não tem como fugir disso, não é verdade? A mãe discípula. Em todas as nossas aulas, elas serão gravadas, tá? Gravadíssimas. Teremos um e-book para cada aula disponível para você baixar e ler e rever. E o valor do nosso curso é R$200 por mês. Vale a pena, porque realmente o que eu vou compartilhar com você, você não ouvirá por aí em outros lugares. Tenha certeza disso. E se você, né, já quiser fazer a sua matrícula, o nosso site é esse, ibcrecreio.org. É só entrar, clicar. Em 2 cliques você faz a sua matrícula, a sua inscrição no curso, ou você poderá apenas apontar o teu celular para este QR Code que você cairá na página do nosso curso e fará a sua inscrição. Eu aguardo por você nesse curso. Deus abençoe a sua vida e até breve.